Olá, aqui Charles Normandel, apresentando mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand, Palavra-chave. Hoje, fazendo a leitura do capítulo 34, Os Peixes, sempre em associação com as cartas que o representam. Lembrando que o estudo do Petit Lenormand sempre se faz associando teoria e prática. Nisso, mesmo quando estejamos lendo algum texto referente a uma das cartas do Petit Lenormand, sempre é importante ter esta carta, esta lâmina em nossas mãos, a fim de examiná-la concomitantemente. Então, a carta de número 34 é a carta dos peixes, que corresponde ao rei de ouros. Lembrando que dentro do baralho convencional existe uma evolução dentro do naipe, né, desde o as até o rei daquele determinado naipe. Então, as cartas da corte, por exemplo, né, o valete, a dama e o rei de cada naipe, eles encarnam melhor as energias e as características daquele naipe. O naipe de ouros, como temos visto, traduz as expressões materiais da vida, né, as manifestações no plano material de tudo aquilo que se passa em nosso íntimo. Caracteriza o plano físico, o mundo material em si. E a carta dos peixes é talvez aquela que melhor encarne as características do naipe. Vamos à leitura do texto. Os peixes constituem uma das cartas mais bonitas e positivas do baralho Petit Lenormand. Ela representa, entre outras coisas, a abundância, a fartura e a prosperidade. Então, é uma carta que sempre merece comemoração quando sai em uma determinada tirada, porque é uma das cartas mais positivas do sistema Petit Lenormand e traduz a abundância, a fartura, a prosperidade. Tem uma das palavras-chave que mais se destacam justamente essa, prosperidade, a abundância. Embora dê conta de um grande número de elementos, como todas as cartas do sistema Petit Lenormand. Ela é a carta que talvez melhor expresse a nossa experiência no mundo, caracterizando-a como bem-sucedida ou não. Enquanto seres espirituais, pesa sobre nós um passado milenário, ao longo do qual forjamos muitos dos hábitos e das idiosincrasias que nos singularizam. As condições materiais da nossa existência guardam relações diretas e estreitas com as vidas passadas que já tivemos e que sempre se dobram sobre nós, repetidamente, tal qual a força e a regularidade das marés. Uma vida na riqueza ou na miséria encerra distintas lições a serem aprendidas, enriquecendo o patrimônio da nossa alma. Numa perspectiva espiritualista, portanto, nós somos um ser espiritual que vem de um campo espiritual específico, está aqui neste plano físico, no campo físico, em função deste campo espiritual, e mais tarde, por ocasião da morte, retornaremos ao plano, ao campo espiritual do qual viemos. E considerando, né, aqueles que são reencarnacionistas, a ideia das muitas vidas, todo esse passado milenário em que temos repetidos muitas experiências se dobram sobre nós, influenciando
a nossa personalidade, as nossas inclinações, o nosso cotidiano, e, portanto, convém atentar para isso. E a carta aos peixes talvez melhor expresse isso. A nossa condição no mundo atual, influenciada por esse passado milenário de outras vidas. Então, se estamos numa condição onde há fartura, onde ou onde não há fartura, isso se dá em função das condições kármicas que regulam a atual existência. Né? Tem a ver com as nossas vidas passadas. Embora sejamos daqueles que acreditem que a reencarnação não pode justificar esse tipo de coisa. É um problema muito grave no nosso plano existencial, o problema das desigualdades, porque a gente sabe que onde há fartura, abundância, excesso, é porque na outra ponta há carência, a falta, a penúria. Então esse desequilíbrio ele é negativo, ele demonstra o pouco progresso espiritual que caracteriza o ser humano ainda no presente, e a reencarnação não deve jamais servir para justificar esse tipo de situação. Ela explica o porquê de algumas pessoas estarem na experiência da fartura e outras estarem na experiência da falta dessa fartura, não estarem na carência, por exemplo, na miséria, outros na riqueza, na opulência, mas jamais deve servir de justificativa, porque isso é um sistema extremamente injusto e que precisa ser corrigido. Ainda mais no nosso país, em que o abismo entre ricos e pobres se aprofunda cada vez mais, é um dos maiores problemas que nós precisamos solucionar enquanto povo, enquanto comunidade. E, e a carta, né, dos peixes, por representar essas manifestações no mundo físico, ela dá conta disso. Né? Então, ela nos ajuda a interpretar a nossa condição no mundo, seja na riqueza ou seja na pobreza. Mas lembrando que os conhecimentos espirituais que nós já amealhamos jamais devem servir de justificativa para essas situações. Muito pelo contrário, eles devem nos auxiliar a contribuirmos para amenizar esse estado de coisas, diminuir esse abismo que há entre, de um lado, né, a extrema riqueza e de outro a extrema pobreza. Nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. A reencarnação, durante muitos séculos, serviu para justificar o sistema de castas na Índia. A Índia é, sem sombra de dúvidas, o povo que possui o maior conjunto de informações relativas à reencarnação, mas que se serviu desse princípio para justificar o sistema de castas. A quem nasceu Brahmani é por merecer, é superior, quem nasceu Pária é por merecer, é inferior, e utilizaram a crença da reencarnação para justificar e preservar a hierarquia social existente na Índia. Né? E embora esse sistema de caça já tenha sido abolido há décadas, a força cultural faz prevalecer. E as pessoas vinculadas a esses grupos sociais até hoje, como os párias, por exemplo, até hoje são preteridas, são menosprezadas, sofrem preconceitos na sociedade indiana. Então a reencarnação, eu sou reencarnacionista e eu acredito que a reencarnação ajude a explicar o que sem a reencarnação não se explica.
entre outras coisas, as desigualdades sociais. Mas a explicação não deve servir como justificativa. Então, se nós compreendemos por que há as desigualdades sociais, isso é mais um fator que deve despertar a nossa consciência para o engajamento social a fim de modificarmos esse estado de coisas e melhorarmos as condições de vida para todos. Então, os peixes têm a ver com tudo isso. Então, observem que cada uma das cartas do Petit Lenormand, elas dão margem a interpretações muito profundas e que fogem daquele sentido usual que muitas vezes se aplica às cartas. Então, a minha sugestão é que você siga estudando. Eu dou essa sugestão porque eu a sigo. Né? Eu, desde que me envolvi com estas cartas, eu venho estudando e não estou satisfeito com o nível de conhecimento que eu tenho sobre elas e eu desejo aprofundar cada vez mais, porque eu percebo que cada carta possui em si um conjunto de sentidos e de princípios e de forças e de características quase que inesgotáveis. Então, a gente não deve ficar no sentido usual da carta, porque é um sentido raso. Isso empobrece a nossa interpretação. A gente sempre deve procurar ir além. Ir além. Do exposto acima, depreende-se toda a importância que os peixes têm, evidenciando que o sucesso ou o fracasso, a fartura ou a carência dependem de um conjunto de fatores bem variados, mas que têm a sua ancoragem nas dimensões do espírito. Esta carta, assim, sempre retratará com uma impressionante precisão o modo como vivenciamos o mundo, desenhando de forma clara e precisa um retrato detalhado das condições materiais da nossa vida. Então, os peixes, melhor do que qualquer outra carta dentro do naipe de ouros, é a carta que melhor configura a nossa condição e a nossa manifestação no mundo, como a nossa alma se expressa no mundo. A carta dos peixes espelha isso com riqueza de detalhes. Os peixes também aludem ao fluxo das coisas e ou das pessoas, dos pensamentos e ou das emoções. Indica igualmente tudo aquilo que é fluido, corrente, profundo. Então, quando os peixes estão caracterizando outra carta, quando há uma carta à sua esquerda, os peixes estão emprestando as suas características àquela carta. Estão dizendo que aquilo que aquela carta representa é abundante, é bem-sucedido, é fluido, é profundo, entre tantas outras características que esta carta pode apresentar. Os peixes são melhor representados pelas seguintes palavras-chave: dinheiro, ganhos, fluxo, profundidade, poupança. E os três pontinhos, como é sabido, são um convite para que você acrescente novos elementos a esses que já estão ali justapostos, ampliando o seu repertório sobre esta e sobre as demais cartas. Aqui, Charlie Normandel, apresentando mais uma leitura do livro do baralho Petit Lenormand, palavra-chave, hoje explorando a carta aos peixes. Espero que você tenha gostado, nos acompanhe com suas sugestões e seus comentários e vamos juntos, de mãos dadas, refletindo, estudando, aprendendo cada vez mais sobre esse sistema oracular fantástico que é o Petit Lenormand. Um forte abraço e até mais.